First of all, I'd like to follow up on Brother Pablo's sharing earlier. Primeiramente, eu gostaria de comentar algo no que o nosso irmão Pablo compartilhou ainda há pouco. It was a good reminder that we should not wear masks before the Lord and before brothers and sisters. E foi uma boa lembrança para nós não usarmos máscaras diante do Senhor e de nossos irmãos e irmãs. And sometimes, I would say, we probably even, unbeknownst to us, unknowingly, we put on a mask on spiritual brothers. E às vezes, até sem nós percebermos, nós colocamos uma máscara como se nós fôssemos espirituais. Not that the spiritual brothers put on a mask themselves, but we put on a certain mask on them. Na verdade, nós colocamos uma máscara em irmãos espirituais. Não que esses irmãos coloquem a máscara neles próprios, mas nós os como rotulamos eles dessa forma. For instance, the Apostle Paul. Por exemplo, o apóstolo Paulo. We think of Paul as a great man of God, greatly used by God. Nós lembramos de Paulo como um grande homem de Deus. Ele foi grandemente usado pelo Senhor. And it is very true. E é muito verdade. Maybe Paul doesn't think in terms of what we think of him. Talvez o Paulo não pense em termos do que nós pensamos dele. So I'd like to introduce 3 verses on how Paul looks at himself. Então eu gostaria que nós olhássemos 3 versículos sobre como Paulo pensava sobre ele mesmo. 1 Corinthians chapter 15. Please turn with me. Por favor, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Corinthians 15, verse 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. This is how Paul looks at himself, without a mask. Essa é a forma como Paulo vê a si próprio sem uma máscara. For I am the least of the apostles, who am not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. And Ephesians E agora em Efésios, chapter 3, capítulo 3, verse 8. o versículo 8. To me, the very least of all saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 1 Timothy 1 a Timóteo, chapter 1, verse 15. capítulo 1, o versículo 15. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paul started out saying that he was the least of all the apostles. In fact, he was not even fit to be called apostle because he persecuted God's church. Paulo começou dizendo que ele era o menor de todos os apóstolos e, de fato, ele nem deveria ser chamado de apóstolo porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Then he went a step further. E depois ele foi um passo adiante. He says, I am the very least of all the saints. Ele disse, eu sou o menor de todos os santos. Who among us today thinks that he or she is the least? Quem entre nós hoje pensa que você é o menor?
Any show of hands? Será que alguém pode levantar a mão? Well, if you think you're the least of the saints, you're wrong. Bem, se você pensa que você é o menor de todos os santos, você está errado. Paul says he is the very least of all the saints. Paulo disse que ele era o menor de todos os santos. Finally, he went even another step further, Mas finalmente ele foi ainda um outro passo além. and he emphasized by saying, this is a trustworthy statement. E ele enfatizou dizendo que era uma palavra digna de aceitação. Christ Jesus came into the world to save sinners, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, among whom I am the chief of sinners. entre os quais eu sou o principal dos pecadores. In all three instances, he used the present tense. E nas 3 ocasiões ele usou o tempo verbal presente. He didn't say, I was the least of the apostles. Ele não disse eu fui o menor dos I apóstolos. am the least of the Ele apostles. disse eu sou o menor dos He didn't apóstolos. say, I was the least of the saints. I am the least of the saints. Ele não disse eu fui o menor dos santos. Ele disse eu sou o menor dos Finally, he santos. says, he didn't say, I was a chief sinner. I was a long time ago, way back, many years ago. I was a sinner. But he says, I am today. And the very chief, the number one sinner. E ele não disse eu fui o principal dos pecadores muito tempo atrás, anos eu fui. Não, ele disse eu sou hoje e não só um pecador, o principal dos pecadores. This is how the Lord can use such a man. E é por isso que o Senhor pode usar um tal homem. So that was a good reminder this morning. Thank you, Brother Pablo. Então, isso foi uma boa lembrança hoje pela manhã. Muito obrigada, irmão Pablo. Today, my wife and I would like to share a little bit of my testimony of how the Lord brought us together. Hoje de manhã, minha esposa e eu, nós queremos compartilhar um pouco do testemunho de como o Senhor nos uniu. First of all, we'd like to offer a song. Primeiramente, nós gostaríamos de oferecer um cântico. It was one that we sang on Saturday night. Foi um que nós cantamos no sábado à noite. It was taken from Psalm 32, verse 7. E é tomado do Salmo 32, versículo 7. You are my hiding place. Tu és o lugar em que me escondo. And this is our longing. Lord, we want to dwell in your hiding place. E esse é o nosso desejo, Senhor, nós queremos habitar no teu esconderijo. And also the rest of the verse? The rest of the verse is No. also a song. Verse 7 says, You are my hiding place. You does preserve me from trouble. You does surround me with songs of deliverance. O versículo diz: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you.
trust in you, you are. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. It was the year 2011 on the Foi. month of September. No ano de 2011, no mês de setembro, My dear wife Mary, with whom I was married for 26 plus years. a minha querida esposa Mary, com quem eu havia sido casada há 36 anos, The Lord took her home. o Senhor a levou para si. And I went through a very difficult grieving period. E eu passei por um período de tristeza muito profundo. And I felt like a part of me was ripped from me. E eu senti como se uma parte de minha vida havia sido arrancada de mim. There was a big hole in my heart. Havia um grande buraco no meu coração. And I knew that I needed to be among brothers and sisters. Eu sabia que eu deveria estar entre os irmãos e as irmãs. Being alone to wallow in my grief will be very detrimental. Ficar sozinho, revolvendo na minha tristeza, seria muito ruim. So I attended all the meetings, all the gatherings with brothers and sisters. Então eu participei de todas as reuniões, todos os encontros entre as irmãs e os irmãos. And every day I would walk around the subdivision E todo dia eu caminhava ao redor do bairro and meet residents from the subdivision Encontrava. as they do all their walking as well. Encontrava alguns vizinhos quando eles também estavam caminhando. And as much as I can, I go to the mall. E toda vez que eu podia, eu ia para o shopping center. I knew that would be a place full of people. Eu sabia que lá haveria muitas pessoas. But no matter how hard I tried, whatever I did, Mas não fazia diferença, por mais que eu tentasse, o que quer que eu fizesse. the feeling of grief never left me. Aquele sentimento de tristeza não me deixava. Among the brothers and sisters in the gatherings, Entre os irmãos e as irmãs das reuniões, and many times I was reduced to tears. muitas vezes eu fui reduzida a lágrimas. So that went on from day to day, week after week, month after month. Isso passou dia a dia, semana a semana, mês após mês. And about 6 months later, I began to pray and ask the Lord, E uns 6 meses depois, eu comecei a orar e eu disse para o Senhor: I felt I needed to have a wife again. Senhor, eu preciso ter uma esposa novamente. And so I asked the Lord, Então eu pedi ao Senhor. and I began to wonder, where can I find a sister close to my age that had not been married? Eu comecei a pensar, aonde que eu vou encontrar uma irmã mais ou menos da minha idade que ainda não se casou? And the Lord reminded me of a sister whom we met many years ago in the 1990s. E o Senhor me fez lembrar de uma irmã que nós tínhamos encontrado muitos anos antes, lá na década de 90. We used to attend a summer conference in Richmond, Virginia. Nós costumávamos participar de uma conferência de verão no estado da Virgínia. And people come from not only all over the U.S., Canada, but from many other countries as well. E as pessoas vêm não apenas de vários estados dos Estados Unidos ou do Canadá, mas até de outros países também. And one day,
my wife Mary noticed a sister walking by herself on campus. E um dia minha esposa Mary percebeu uma irmã andando sozinha lá pelo local da conferência. And normally, people who are not married, young people, after the meeting, they always congregate together. E geralmente as pessoas que ainda não são casadas, depois da reunião, eles se reúnem, se encontram. It's pretty like you see here. É mais ou menos como a gente vê aqui também. But my wife noticed this single sister by herself walking alone on campus between the meetings. E a minha esposa, ela percebeu essa irmã solteira que entre algumas reuniões ela estava caminhando lá, mas ela estava só. She felt like it was unusual. E ela achou que aquilo era uma coisa incomum. The sister looked very spiritual. Essa irmã parece muito espiritual. So she said to me, let's meet the sister. Então ela disse para mim, vamos lá encontrar com essa irmã. That is the way my wife was. E assim é que a minha esposa era. She always has an eye looking out for unusual situations. Ela sempre tinha um olhar procurando situações incomuns. If she sees a brother by himself, he would tell me, go talk to him. Se ela visse um irmão que estivesse sozinho, ela dizia para mim, vai lá falar com ele. So one day when she saw this sister, she pulled me to, let's meet the sister. Então um dia quando ela viu aquela irmã, ela me puxou e falou, vamos lá conversar com essa irmã. And that's how we met Monica. E foi assim que nós conhecemos a Mônica. We found out she was from Brazil, Descobrimos que ela era do Brasil and she was very devoted to the Lord. e ela era muito devotada ao Senhor. So next year, same thing would happen. We would see her again on campus E no in the ano conference. seguinte, a mesma coisa aconteceu. Nós a vimos lá na conferência. So that went on for several years. E isso se passou por alguns anos. And I think it was probably 1997 or 1998. Eu acho que foi em 1997 ou 1998 We were at home, que nós estávamos em casa and I received a phone call. e eu recebi um telefonema. It was Sister Monica from Brazil. Era a irmã Mônica do Brasil She came to Houston, where we live. e ela tinha vindo a Houston, onde nós morávamos. Her company has sent her to Houston to attend a conference, business conference. A empresa dela tinha enviado ela lá para Houston para participar de uma conferência de trabalho. She worked for an oil company, Ela trabalhava para uma empresa de petróleo. and Houston is known as the oil capital of the world. E Houston é conhecido como a capital de petróleo do mundo. So she called and she wanted to know if there was a meeting. It was Wednesday, whether there was a meeting on Wednesday night. E aquilo foi numa quarta-feira, então ela ligou e ela queria saber se havia alguma reunião na quarta-feira à noite. And it just so happened that we did have a small Bible study on Wednesday night in my house. E mesmo aconteceu que nós tínhamos uma pequena reunião de estudo bíblico nas quartas-feiras lá na minha casa. So I got her information, and later I called another single brother. Então eu anotei a informação dela e mais tarde eu liguei para um outro irmão solteiro. This brother also came to my house for the Wednesday night Bible study. Esse irmão, ele também costumava vir à minha casa para o estudo So bíblico. I told this brother if she would be so kind to go to this hotel to pick up Sister Monica and come to our house for Bible study. Então eu perguntei para esse irmão se ele poderia ser tão gentil de ir lá no hotel onde a Mônica estava e trazê-la para a nossa casa para o estudo bíblico. So again, it strengthened our mind, our thought that this sister truly is a spiritual sister. Então isso novamente nos deu uma impressão de que essa irmã realmente é espiritual. She loves the Lord. Ela ama o Senhor. Her company sent her to Houston to attend a business meeting. A empresa dela havia enviado ela a Houston para participar de uma reunião de trabalho. And she was looking for brothers and sisters for fellowship at night. E ela estava procurando irmãos e irmãs para ter comunhão à noite. So that was very much at the extent of our knowing of her. E foi assim então que nós começamos a conhecê-la.
So we didn't know her that much. We just knew her a little bit. We knew her, she was devoted sister, she loves the Lord. Então, não foi que nós conhecemos muito, um pouquinho, mas nós sabíamos que era uma irmã devotada, uma irmã que amava o Senhor. And then in 2002, we attended another conference in the West Coast, in California. E depois, no ano de 2002, nós participamos de uma outra conferência lá na costa oeste, na Califórnia. And during the conference, at meal times, we heard that there were some brothers and sisters from Brazil attending the same conference. E naquela conferência, durante as refeições, nós escutamos alguém falando que tinha alguns irmãos do Brasil participando daquela conferência. And we overheard that they were talking about they were going to have a conference in January of 2003. E nós escutamos que ia acontecer uma conferência no Brasil em janeiro de 2003. We never been to Brazil before. Nós nunca tínhamos vindo ao Brasil antes. We heard a lot about how beautiful the country is, how beautiful the beaches are. Nós ouvimos bastante de como é um país tão bonito e as praias são lindas. So we looked at each other afterwards. We said, let's maybe we go there for vacation, and after vacation we'll attend the conference. Então nós olhamos um para o outro, depois falamos, quem sabe a gente vai para lá, tira umas férias e depois nós participamos da conferência. So we started planning. Então nós começamos a planejar. We registered for the conference in 2003. Nós nos inscrevemos para ir à conferência em 2003. And we contacted a sister in São Paulo. E nós fizemos contato com uma irmã lá em São Paulo. Sister Youngie, I don't know if any of you know her. A irmã Yang, talvez alguns de vocês a conheçam. So she made some arrangement Ela to pick fez- us up after our vacation. We were going to go to Rio first. Ela fez alguns planejamentos para nos dar assistência. Nós primeiro fomos para o Rio de Janeiro. So Youngie told us after vacation you can fly from Rio to São Paulo, where we will pick you up. E a Yang nos disse, depois das suas férias, você pode voar do Rio para São Paulo e nós vamos buscar você lá no aeroporto. And we will drive you to Poços de Caldas. E nós vamos levar vocês de carro lá para Poços de Caldas. So we made that arrangement. Então fizemos esse planejamento. So we, after the vacation, we went to the conference. Então, depois das nossas férias, nós fomos para a conferência. And at the hotel, we registered. E lá no hotel, nós fomos lá para a recepção. And there we met Sister Monica again. E lá estava a irmã Mônica de novo. And she was busy serving. Ela estava ocupada servindo. So over these years, we have come to know a little bit more about our sister. Então, por estes anos, nós começamos a conhecer um pouquinho mais sobre a nossa irmã. She loved the Lord, she was devoted to the Lord, and she seeks out fellowship, and she serves. Que ela ama o Senhor, ela é devotada ao Senhor, ela busca comunhão, ela serve ao Senhor. So that was the last time we saw her. E essa foi a última vez que nós a vimos. So anyway, as I was grieving, the Lord brought these memories back to me about this sister from Brazil. Mas, de qualquer forma, quando eu estava triste, o Senhor me trouxe de volta estas lembranças. And there was no contact after 2003 until 2011 when my wife passed away. E não houve mais nenhum encontro desde 2003 até 2011, quando a minha esposa faleceu. So I didn't even know if she was still single, available, or married maybe. Então, eu nem sabia se ela ainda estava solteira, disponível, ou talvez casada. And honestly, I don't even remember her name anymore. E, para dizer a verdade, eu nem me lembrava mais do nome dela. I remember her sister. Eu lembro de uma irmã. I sort of remember her name sounded like Jessica or Erica. Eu me lembro que o nome dela parecia com Jéssica ou então Érica. It ended in an ICA. Terminava em Ica. So I decided to give it a try.
E eu tentei fazer uma tentativa, né? And the only person I knew who has some experience in Brazil was Brother Ernie Heil. E a única pessoa que eu conhecia que tinha alguma experiência no Brasil era o irmão Ernie Heil. And I knew Ernie also lost his wife, his first wife. E eu sabia que o irmão Ernie também tinha perdido a sua primeira esposa. And he married a Brazilian sister. E ele se casou com uma irmã brasileira. So I found Ernie's email address. I wrote to him. Então eu encontrei o endereço de e-mail do irmão Ernie e escrevi para ele. And I explained my situation, how my wife passed away. And I was sure that he could sympathize with me. Eu escrevi para ele, expliquei a minha situação de como a minha esposa tinha falecido. Eu tinha certeza que ele poderia me entender. And I also told him that I dealt with the Lord about marriage again. E eu também contei para ele que eu estava tratando com o Senhor sobre casar novamente. And I asked him if he knew of a very spiritual sister by the name of either Jessica or Erica. Então, eu perguntei para ele se ele conhecia uma irmã muito espiritual que se chamava Jéssica ou então Érica. Ernie wrote back quickly. E o Ernie respondeu depressa. He expressed his condolences. Ele expressou as suas condolências. He understood what I went through. Ele entendeu o que eu estava passando. He went through the same thing. Ele passou pela mesma coisa. But Mas he didn't know any sister named Erica or Jessica ele não that fits my conhecia, description. não conhecia nenhuma irmã que se chamasse Jéssica ou Érica que se enquadrasse na descrição que eu dei. So I thought to myself, well, that's it. No more. Então eu pensei comigo mesmo, tá bom, então não é isso não. But about a week later, Mas por volta de uma semana depois, one day suddenly her name popped up in my mind. um dia, de repente, o nome dela veio para minha mente. It was Monica. Era Mônica. It was like a light bulb came on in my mind. Foi como uma lâmpada que se acendeu na minha cabeça. So I quickly wrote to Ernie. Então, depressa escrevi para o irmão Ernie. Ernie, her name is not Jessica, not Erica, it's Monica. Ernie, o nome dela não é Jéssica, não é Érica, é Mônica. And Ernie wrote back and told me this. E o Ernie me escreveu de volta e me disse o seguinte: Everybody in Brazil knows Monica. todo mundo no Brasil conhece a Mônica. So he said, brother, I don't have her contact information, but I will try. Então ele me disse: irmão, eu não tenho o contato dela agora, mas eu vou procurar. He assured me that he will find out. E ele me assegurou que ele ia encontrar. Just give me some time, I will find out. Mas me dá um tempo, eu vou encontrar. So I waited a week. Então eu esperei uma semana. I gave him a week. Eu dei para ele uma semana. Nothing came to me, so I wrote to him again. Brother Ernie, did you forget? Nada veio. Então eu escrevi para ele de volta: irmão Ernie, você se esqueceu? Ernie said, no, brother, I didn't forget. Yeah, be patient, wait for me, I will find out. I'm looking. Não, irmão, eu não me esqueci. Seja paciente comigo, eu vou encontrar, eu estou procurando. I gave him another week. Eu dei para ele outra semana. And finally I gave up on Ernie. E finalmente eu desisti do Ernie. So I began to think, who else can I call? Aí eu comecei a pensar: quem mais que eu posso perguntar? Then a name popped up in my mind. E aí um outro nome veio à minha mente: Hermano Gonzalo, o irmão Gonçalo. de Brazil. Hã? No, de Chile. Do Chile. I knew Gonzalo because he and Brother Chacon and an older brother, Carlos, came and visited us a few years ago. Eu conheci o irmão Gonçalo porque ele, o irmão Chacon, outros irmãos, eles vieram e tinham nos visitado alguns anos atrás.
Brother Gonzalo stayed in our house. We had a wonderful time of fellowship. E o irmão Gonçalo ficou lá na minha casa e tivemos um maravilhoso tempo de So comunhão. I wrote to Gonzalo. Então eu escrevi para o Gonçalo. I explained the situation again. Expliquei a situação de novo. And I made sure I spelled Monica's name correctly this time. E eu me certifiquei de que eu escrevi o nome da Mônica corretamente dessa vez. And so I asked him if he knows such a sister from Brazil. E eu perguntei para ele se ele conhecia essa irmã lá do Brasil. And he replied, yes, I do know. I know Monica. E ele falou, sim, eu conheço a Mônica. But he said, Mas, ele falou, the best person, I would like to help you, but the best person that can help you is Brother Christian Chen. ele falou, eu quero ajudar você, sabe? Mas tem uma pessoa, a melhor pessoa para ajudar você com isso é o irmão Christian Chen. Brother Christian comes to Brazil every year. O irmão Christian ele vem ao Brasil todos os anos. And Monica was very close to him. E a Mônica estava muito próxima a ele. And they go on Brother Christian's study trips all the time. E eles vão naquelas viagens de estudo do irmão Christian toda hora. Of course, I know Brother Christian Chen. E claro, eu conheci o irmão Christian Chen. He had come to Houston before and stayed in my house. Ele tinha vindo a Houston antes e tinha ficado na minha casa. So I gathered up all my courage. Então eu juntei toda a minha coragem, It was my third try. a minha terceira tentativa. I wrote to Brother Christian Eu escrevi para o irmão Christian, and I explained my situation. expliquei a minha situação. And I also told Brother Christian that what I'm looking for is spiritual compatibility. Eu também expliquei para o irmão Christian que aquilo que eu estava buscando era uma compatibilidade espiritual. I knew that Monica loves the Lord, Eu sabia que a Mônica ama o Senhor, but I didn't know much about her. mas eu não conhecia muito sobre ela. What is her vision? Qual é a visão dela? This weekend we talked about vision many times, right? Esse fim de semana nós falamos sobre visão várias vezes, não é And verdade? to me that is very important E para mim isso é muito importante. for a man and a woman to marry. Para um homem e uma mulher se casarem, If they see different visions, se eles veem visões diferentes, there is no spiritual compatibility. não há compatibilidade espiritual. I'm not saying one's vision is better than the other, Não estou dizendo que uma visão é melhor que a outra, but they need to have the same or similar visions. mas eles precisam ter a mesma visão similar. Vision about the Lord Himself, vision about the Lord's work and His purpose. Visão sobre o Senhor mesmo, visão sobre a obra do Senhor e o seu propósito. And over the years, I have a website. I collect my writings in my website. I like to write. E eu gosto de escrever. Então, ao longo dos anos, eu colecionei os meus escritos em um site na internet. In my reading of the scriptures, many times the Lord speaks to me, E quando eu leio a palavra, muitas vezes o Senhor fala comigo. and I get inspired. E eu sou inspirado. I will start writing. E eu começo a escrever. So I collected many of my writings in my website. Então, eu coloquei muitos dos meus escritos lá naquele site. So I told Brother Christian I send a link to my website to him. Então, eu escrevi para o irmão Christian e enviei para ele um link do meu site. I said, Brother Christian, if you don't mind, send my website to Sister Monica so she can take a look at my writings. Eu falei, irmão Christian, se você não se importar, por favor, envie esse link para a irmã Mônica para que ela possa ver o que eu escrevi. And after reading my articles, my messages, she will have a pretty good idea whether there is compatibility, spiritual compatibility or not. E depois de ler o que eu escrevi, ela vai ter uma ideia se há alguma compatibilidade espiritual ou não. This will help her to decide whether she wants to go on with this relationship or not. Isso vai ajudá-la a decidir se ela quer entrar em um relacionamento ou não. If there is no compatibility, it's better we don't even start. Se não há compatibilidade, é melhor que nós nem comecemos. So, after a few days, I received an email from Monica.
E depois de alguns dias eu recebi um e-mail da Mônica. and my heart began pounding. E o meu coração começou a bater. I thought, wow, there is compatibility. Eu pensei, existe compatibilidade. She expressed her condolences for Mary's passing, Ela expressou as suas condolências pela a Mary ter falecido. and she told me that her father passed away in the same month, in the same year as my Mary's passing. E ela me contou que o pai dela havia falecido no mesmo mês, no mesmo ano que a minha esposa Mary. So I saw the opening. Então eu vi uma abertura. So I began to write her. Eu comecei a escrever para ela. And she responded. E ela respondeu. And then she mentioned that there was going to be a conference in Curitiba. Então ela mencionou que ia acontecer uma conferência lá em Curitiba. This was going to be in the year 2012. Isso ia ser no ano de 2012. I had already signed up for the conference in Richmond, Virginia. Eu já tinha me inscrito para participar da conferência em Richmond, lá na Virgínia. And that conference was in early July. E essa conferência era no comecinho de julho. So I looked at the schedule for the conference in Curitiba. Então eu olhei ali para as datas da conferência em Curitiba There was only 1 week between the two. e havia só uma semana entre as duas. And Monica told me that if you would like to come, Brother Christian will minister. It will be an opportunity to come and hear the word. E a Mônica comentou comigo, se você quiser vir, o irmão Christian vai estar compartilhando a palavra e vai ser uma oportunidade de você vir e participar. She said, but you need to pray. Mas ela disse, mas você precisa orar. So I committed to the Lord in prayer. Então eu entreguei ao Senhor em oração. And every day I spend intimate time with the Lord in my garden. E a cada dia eu passo um tempo íntimo com o Senhor no meu jardim. I come to the Lord, I spend time in His presence, I sing to the Lord, I just enjoy His presence every day. Eu venho ao Senhor, eu passo tempo com Ele, eu canto para o Senhor, eu aprecio a presença dEle. Of course, I would tell the Lord about this matter with Monica and the conference. É claro, eu contei para o Senhor sobre esse assunto com a Mônica e sobre a conferência. So day after day, I would spend time in the Lord's presence. Então, dia após dia, eu passava um tempo na presença do Senhor. And one day, as I was spending time in the garden with the Lord, E um dia, quando eu estava passando um tempo com o Senhor no jardim, suddenly the Lord flooded me with His presence. repentinamente o Senhor me inundou com a sua presença. So rich, so pure, so holy, Tão rico, tão puro, tão santo, so uplifting. tão elevador. There's no word to describe it. Não há palavra que possa descrevê-lo. Human language is not adequate to describe that. A linguagem humana não é adequada para descrever. I almost felt like I was lifted in the heavens in the Lord's presence. Eu quase senti como se eu fosse levado para os céus na presença do Senhor. And in that moment, I felt the Lord says, okay. E naquele momento eu senti como o Senhor disse, está bem. So afterwards, I was overjoyed. E depois disso eu estava cheio de alegria. So I went back into the house, I wrote to her. E eu entrei para dentro de casa e escrevi para ela. I told her, I've been praying, Eu disse para ela, eu estive orando. and today the Lord says, okay. E hoje o Senhor disse, está bem. So she made arrangement to register for me, Então ela fez os arranjos ali para me inscrever. and so I was just in such a state of mind and emotion. I was overjoyed. E eu estava num estado assim da mente, dos sentimentos, cheio de alegria. I started to imagine the day I arrived in Brazil, I would see her again, I would reunite with her after so many years
reacquaint with her. Eu fiquei imaginando o dia que eu ia chegar lá no Brasil, encontrar com ela de novo, né? Fazer de novo amizade. So after that, there was just daily we would communicate with each other through emails. Mas depois disso, a cada dia nós escrevíamos por e-mail. There were a lot of emails back and forth. Houveram muitos e-mails de cá para lá. So I began to get the idea the relationship is heating up. E eu comecei a ficar com a impressão que o relacionamento estava se aquecendo. Things were looking good. As coisas estavam parecendo boas. And I thought to myself, Eu pensei para mim mesmo, and I began to, as the day drew closer and closer for the conference, E quando o dia para a conferência estava se aproximando, I was packing my bags, eu estava fazendo a minha mala and I took a ring in my pocket. e eu coloquei um anel no meu bolso. I said, from the way things go, more than likely I'll be able to propose to her. Eu pensei, do jeito que as coisas estão indo, muito provavelmente eu vou poder fazer a proposta para ela. When the moment comes, I'll be ready. I have a ring. Quando o momento chegar, eu vou estar pronto, eu vou ter o anel. So I arrived in Brazil. Então eu cheguei no Brasil, I met her after so many years. depois de tantos anos, And during the conference where Brother Christian speaking, e naquela conferência o irmão Christian estava compartilhando. she would come and sit right next to me. Ela viria e se sentaria ao meu lado. And she had arranged Sister Janetti to translate for me E ela tinha preparado a irmã Janete para traduzir para mim, on my left side. do meu lado esquerdo. And she said on my right. E ela sentava do meu lado direito. And the conference was amazing. E a conferência foi impressionante. Brother Christian shared from the book of Zechariah. O irmão Christian compartilhou sobre o livro de Zacarias. It was just most amazing fellowship. I have never thought of this book in such a way before. Foi uma comunhão maravilhosa. Eu nunca tinha pensado sobre aquele livro dessa forma. I was fully immersed in the messages, in the Word, Eu estava completamente imerso naquelas mensagens, na palavra, as was everybody else. como todos os outros. So day after day after day, it went on like that. Então, dia após dia, isso foi se passando. And I was hoping at least during the break or evening when there's no meeting, I will be able to spend some time with her. E eu estava esperando que talvez no intervalo ou à tarde, quando não há reunião, eu ia ter um tempo com ela. Hoping that our relationship would move up to a higher level. Esperando que o nosso relacionamento fosse mudar para um nível mais elevado. But every time we had a break, I saw her, she was always busy. Mas toda vez que tinha um intervalo, eu olhava para ela e ela estava sempre ocupada. Brothers and sisters came to her with issues, with problems, Os irmãos e irmãs viriam a ela com algumas questões, com alguns problemas, and she was one there to arrange everything, to solve the problems. e ela estava ali para ajudar, para arranjar as coisas. She gave me no time at all. Ela não deu nenhum tempo para mim. I began to be disappointed. Comecei a ficar desapontado. Finally, on Thursday, Finalmente, na quinta-feira, she told me that normally Thursday afternoon there is a session for young people. ela me disse, olha, normalmente à tarde tem uma reunião para os jovens. And she, along with a few other co-workers, they were responsible with the young people's meeting. E ela, com outros obreiros, eram responsáveis pela reunião dos jovens. But she says this Thursday afternoon, we cancel the young people's meeting. Mas ela disse, mas nessa quinta-feira à tarde, a reunião dos jovens foi cancelada. The co-workers want to spend time with Brother Christian to arrange for some other events. Os coobreiros vão ter uma reunião com o irmão Christian para planejar para alguns outros eventos. So she told me, after the meeting, maybe there's some time. E ela me disse, após essa reunião, talvez haja algum tempo. Would you like to spend time with me? Você gostaria de passar um tempo comigo? Of course. Claro! I've been waiting. Eu estava esperando.
So my expectation rose tremendously. Então a minha expectativa se elevou muito. I made sure the ring was in my pocket. E eu tive que ter certeza que o anel estava ali no bolso. So I went to the meeting place, Então eu fui lá para o local de reunião and she showed me an empty room that I could wait. e ela me mostrou uma salinha onde eu poderia esperar. And the brothers and sisters were in another place meeting with Brother Christian. E os irmãos estavam em uma outra sala se reunindo com o irmão Christian Shea. So afterwards, she came into the room, E depois disso ela veio lá na salinha and she closed the door behind her. e ela fechou a porta And we sat down, and she began to cry. e ela se sentou e começou a chorar. I thought to myself, Eu pensei comigo, that's not a good sign. isso não é um bom sinal. Why would she be crying? Por que ela vai chorar? So she began to tell me. Ela começou a me dizer. She said, Brother Oliver, Ela I disse, did not realize that you're looking for a wife to marry. irmão Oliver, eu não havia percebido que você está procurando uma esposa para se casar. And I was shocked. E eu fiquei em choque. Because way back when I contacted Brother Christian, I explained the situation. Eu fiquei em choque porque antes, quando eu havia contactado o irmão Christian, eu expliquei a situação. I explained to Christian, my wife passed away, I'm grieving, and I prayed that I'm looking for a wife. And Eu expliquei para o irmão Christian, a minha esposa havia falecido, eu estou orando, eu estou em luto, mas eu estou orando, estou buscando uma esposa. and I gave Brother Christian the link to my website, E eu dei para o irmão Christian o link lá para o meu site. and I explained the thing about spiritual compatibility. E falei com ele sobre a questão da compatibilidade I espiritual. told Brother Christian to send her the link so she can look at my writings and judge for herself whether there is compatibility. E eu falei com ele para dizer para ela olhar lá as minhas mensagens e por ela mesma ver se há essa compatibilidade espiritual. I thought everything was crystal clear. Eu pensei que tudo era claro como cristal. And the fact that she answered my email, wrote to me, E o fato de que ela respondeu àquela mensagem, ela escreveu para mim, signifies that she agrees that there is compatibility. significa que ela concorda que há compatibilidade. Now she's crying. Agora ela está chorando. She said she didn't know I was looking for a wife. Ela disse que ela não sabia que eu estava procurando uma esposa. It was a shock. Foi um choque. So she said, since she became a Christian at a very young age, Ela disse, sabe, desde que eu me tornei crente na idade jovem, she had consecrated herself to the Lord. ela havia se consagrado ao Senhor. She told the Lord she did not want to marry. Ela disse para o Senhor que ela não queria se casar, She would stay single for the Lord all her life. que ela ficaria solteira para o Senhor toda a sua vida. And these things didn't sound too good to me. E essas coisas não soaram muito bem para mim. But I cannot argue with a sister who's consecrated to the Lord. Mas eu não posso discutir com uma irmã que está consagrada ao Senhor. So my hope was spiraling downward Então a minha esperança começou a espiralar para baixo, as she was telling me these things. quando ela estava me contando essas coisas. And I began to cry. E eu comecei a chorar. She said, Brother Oliver, I don't want to hinder opportunities for you to look for some other sisters. Ela disse, irmão Oliver, eu não quero impedir oportunidades para você de encontrar outras irmãs. She said, I will be open to the Lord if the Lord wants me to marry. Ela disse, eu quero estar aberta para o Senhor se o Senhor quer que eu me But as case. of now, I don't have that answer from the Lord. Mas agora eu não tenho essa resposta do Senhor. And I don't want you to wait on me. E eu não quero que você fique esperando por mim. If one day the Lord tells me, no, I don't want you to marry,
then you will be wasting your time. Se um dia o Senhor, quando trouxer a resposta, me disser não, você não vai se casar, você vai ter desperdiçado o seu tempo. And she said, besides, Além disso, I hardly know you. eu quase não conheço você. So all of a sudden, I saw a little twinkle of light. Então, de repente, eu vi uma luzinha lá no final do túnel. She said, maybe if the Lord tells her, she said, I don't know you. Como ela disse, eu não conheço você. So I thought to myself, okay, maybe the Lord would tell her yes, right? Então eu pensei, bem, talvez então o Senhor vai dizer para ela sim. And I could explain to her, tell her my history, so she can know me. Então eu posso explicar para ela, contar para ela a minha história, para que ela me conheça. So I asked her in my tears, Então eu perguntei para ela nas minhas lágrimas: would you like to hear my history? você gostaria de conhecer a minha história? So you can get to know me. Que você possa me conhecer? She kind of nodded her head. E ela fez. So I began to share my life story with her. Então eu comecei para ela a contar para ela a história da minha vida. From the time I was born in Taiwan, Desde a época que eu nasci em Taiwan, and my parents brought me up, e os meus pais me criaram, not as a believer. I didn't know the Lord não como um crente, eu ainda não conhecia o Senhor. until we moved to Peru Até que nós nos mudamos para o Peru at the end of 1968. no final de 1968. And that was when a gospel was presented to me. I was saved. E essa foi a ocasião em que o Evangelho foi apresentado a mim e In eu fui December salvo. of 1967, I was saved. 7 or 8? 67, December 67. Desculpa. Então, no final de dezembro de 1967, eu fui salvo. And I love the Lord E eu amava o Senhor in a traditional way. de uma forma tradicional. I'm sure you all understand that. Eu sei que vocês entendem isso. And in 1968, in August of 68, my father sent me to the U.S. E em agosto de 1968, o meu pai me enviou para os Estados Unidos to finish high school. para terminar o ensino médio. And I attended a private Christian high school. E eu, então, estava em uma escola cristã de nível médio. And so I was there for 1 year, Eu estive lá por um ano and I began to learn the Bible. e comecei a aprender a Bíblia. So after that, I went to college, Depois disso, eu fui para a faculdade. and after 2 years, I began to backslide into the world. E depois de 2 anos, eu comecei a escorregar para o mundo. And out of the Lord's great mercy, E pela grande misericórdia do Senhor, He delivered me from a very dark pit. Ele me livrou de um poço muito escuro. And after that, I was revived. E após isso, eu fui revivado. I felt deeply in love with Jesus. Eu senti um grande amor pelo Senhor Jesus. And I had a roommate who loved the Lord. E eu tinha um colega de classe que amava o Senhor. So in the summer, he brought me to Memphis to stay in his parents' house. Então, nas férias de verão, ele me levou lá para Memphis para ficar na casa dos pais dele. And we would spend the summer working to earn some money for school. E nós passávamos o verão trabalhando para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. So that summer in 1973, summer of 1973, Então, naquele verão, o verão de 1973, we met a group of young brothers and sisters in Memphis. nós encontramos um grupo de jovens irmãos e irmãs em Memphis, who were unlike any Christians that I had ever known in my life by that time. que eram como nenhum outro cristão que eu havia conhecido até então. And they came and brought us to their church on Sunday. E eles vieram e nos levaram para a igreja deles no domingo. So as they were driving, Então, quando nós estávamos I dirigindo, was expecting to come to a church building,
Eu estava esperando eu chegar numa igreja with a tall steeple com uma torre alta, with a cross on top of it, com a cruz no topo da torre stained glass windows. e com vitrais nas janelas. But to my surprise, Mas they para minha drove into a surpresa, subdivision eles estavam dirigindo ali por um bairro where people live. onde as pessoas moram. In America, you don't build any public or commercial or religious building in subdivisions. E lá nos Estados Unidos não se constrói um edifício público, ou loja, ou igreja dentro do bairro residencial. So the car stopped right in front of a house, a duplex. Então o carro parou ali bem em frente de uma casa. I looked around, there's no church. Olhei em volta, não tinha nenhuma igreja. I began to kind of worry. Eu comecei a ficar preocupado. They said, we are right, this is it. Eles disseram, nós chegamos, é aqui. So we went into the house. Então nós entramos naquela casa It was a living room full of young people, e a sala estava cheia de jovens, which is pretty much like most of you. mais ou menos como vocês aí. They were singing, they were praising the Lord, Estavam cantando, louvando ao Senhor, worshiping the Lord, adorando ao Senhor. and after a while, a brother got up and shared the message. E depois de um tempo, um irmão se levantou, compartilhou uma mensagem. This was totally unlike what I was used to about the church. E isso foi totalmente diferente do que eu estava acostumado sobre igreja. I didn't feel too good about that. E para dizer a verdade, eu não me senti muito confortável com I aquilo. was a little bit fearful. Eu estava com um pouco de medo. Maybe this is a cult. Talvez isso seja um culto. There's no pastor, Não tem pastor, no older brother, não tem nenhum irmão mais de idade. all young people. Todos jovens. So afterwards, they told me something about Watchman Nee. E depois de um tempo eles me falaram alguma coisa sobre Watchman Nee. I never heard of this name in my life. Eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. So they showed me some books by Watchman Nee, E eles me mostraram alguns livros escritos pelo Watchman Nee. and I bought a load of them. E eu comprei uma porção deles. So we went home afterwards. E depois nós voltamos para casa. So I picked up the books and began to read. Então eu peguei aqueles livros, comecei a ler. As soon as I began reading, E logo que eu comecei a ler, it was like the heavens opened up. é como se os céus tivessem se aberto. Light came out of the heavens. E luz veio do céu. Everything about the Bible made sense to me. Agora tudo sobre a Bíblia estava fazendo sentido para mim. I felt like Paul on the way to Damascus, Eu me senti como Paulo no caminho de Damasco, struck down by the light. que foi derrubado pela luz. I could not put the book down. Eu não conseguia largar o livro. One after another, I read. Um depois do outro eu estava lendo. And the Holy Spirit within me was just agreeing with everything that I read. E o Espírito Santo dentro de mim estava concordando com as coisas que eu estava lendo. There was a deep calling to deep, Houve um abismo chamando outro abismo. and I began to see a vision. E eu comecei a ver uma visão. I began to see Christ Eu comecei a ver Cristo, like I never seen before. como eu nunca tinha visto antes. And I began to see the church E eu comecei a ver a igreja, not as this building with the stones and the glass and the steel, não como esse edifício com as pedras, os vidros e o ferro. The church is the apple of his eye. A igreja é a pupila dos seus olhos. The church is the bride of Christ, A igreja é a noiva de Cristo, a beautiful living bride of Christ, uma noiva bela, viva, a person, uma pessoa, the body of Christ of which we are all members. o corpo de Cristo, do qual todos nós somos membros. It was a radical change. Foi uma mudança radical. My world was changed totally upside down. O meu mundo todo virou de cabeça para baixo. I could not forget that. Eu não podia me esquecer daquilo. That vision governed my walk Aquela visão governou o meu andar for the rest of my life. pelo resto da minha vida.
So I share all these things with her. Então eu compartilhei tudo isso com ela. Of course, sometime later, Claro, I was misled to another group. claro, algum tempo depois eu fui mal conduzido a um outro grupo. That group had all the right teachings E aquele grupo tem todos os ensinos corretos about the bride of Christ, about the body of Christ. sobre a noiva de Cristo, sobre o corpo de Cristo. So I fell into that group. E eu fui naquele grupo. And that was when I met my first wife, Mary. E, de fato, lá foi onde eu conheci a minha primeira esposa, Mary. Anyway, eventually the Lord mercifully delivered me out of that group. Mas, de qualquer forma, finalmente o Senhor, em sua misericórdia, me livrou daquele grupo. And within 2 weeks, my wife also came out. E, em 2 semanas após, a minha esposa também saiu. So I explained all these things, very long story to her. Então, eu expliquei todas essas coisas, uma história muito longa para So ela. afterwards, I looked at her. E depois eu olhei para ela. I was hoping to see something bright, something smiley, something hopeful. Eu estava esperando ver alguma coisa clara, um sorriso, uma esperança. She was still Ela ainda estava crying. ainda chorando. So Então, light vanished. a luz se desfez. This was the end. Esse foi o fim. So I went back to the hotel totally dejected. Então, eu voltei para o hotel totalmente, sinônimo for dejected, Disappointed. totalmente desapontado. So I spent the night dealing with the Lord, Passei a noite tratando com o Senhor. and the next morning I continued to deal with the Lord. E na manhã seguinte eu continuei tratando com o Senhor. And I told Brother Christian Chen to excuse me. I wouldn't want to go to the meeting today. Eu falei com o irmão Christian para me desculpar que eu não estaria indo à reunião aquele dia. And this was Friday, the last day of the conference. E aquele dia era sexta-feira, o último dia da I told conferência. Brother Christian I need to stay in my hotel room to deal with the Lord. Eu falei para o irmão Christian, eu preciso ficar no meu quarto no hotel para tratar com o Senhor. So I got on my knee. I began to deal with the Lord. Então eu me ajoelhei e comecei a tratar com o Senhor. And the Lord flooded me with His presence again. E o Senhor novamente me encheu com a presença dele. It was a very comforting presence, Foi uma presença muito confortadora, very reassuring. me reencorajando. He was still sitting on the throne. Ele ainda estava sentado sobre o trono. There was no trouble with Him. Não há problema com ele. You know, I told the Lord, I prayed before I came. Eu falei que o Senhor, Senhor, eu orei antes de vir. I asked you for permission to come. Eu pedi ao Senhor permissão para vir. Remember, Lord, on that day, I was in your presence. Lembra, Senhor, naquele dia eu estava na sua presença. And I almost experienced rapture, almost E eu quase experimentei o arrebatamento, quase. lifted in the heavens. Elevado aos céus. And you told me, okay. E o Senhor me disse, está bem. So I wrestled with the Lord, like Jacob, wrestling. Então eu estava lutando com o Senhor, como Jacó, lutando. And the Lord was still calm, present, peaceful. E o Senhor ainda estava calmo, presente, em paz. He just assured me He was sitting on the throne. Ele apenas me assegurou que Ele está assentado no So, trono. hours later, Então- I surrendered it to the Lord. Então, horas depois, eu me rendi ao Senhor. I told the Lord, you are the Lord. You are the Lord. Eu disse para o Senhor, You are Tu seated on the throne. és o Senhor. Tu estás assentado no trono. You know all things. Tu sabes todas as coisas. You know my needs Tu sabes das minhas necessidades. better than I know. Melhor do que eu sei. Your plans are perfect. Os teus planos são Your will perfeitos. is perfect. A tua vontade é I told the perfeita. Lord. I told the Lord. Eu disse para o Senhor, I surrender. eu me rendo. I surrender my will to your will. Eu rendo a minha vontade
a tua vontade. I said, Lord, I'm willing to die to myself. Eu disse, Senhor, eu estou disposto a morrer para mim mesmo. I'm willing to die to my needs, my desires. Eu estou disposto a morrer pelos dos meus desejos. I'm willing to bury this whole episode with Monica. Eu estou disposto a enterrar todo esse episódio com a Mônica. And amazingly, the Lord flooded me with joy. E, surpreendentemente, o Senhor me inundou com alegria. When I surrendered everything, Quando eu rendi tudo, He took over. Ele pegou para si. I got up from the floor, Eu me levantei do chão, totally at peace. totalmente em paz. I looked out the hotel window. Eu olhei para fora da janela do hotel. Down below, I remember seeing green grass, trees, and exotic birds flying and chirping among the trees. Eu me lembro, eu vi lá embaixo árvores, a grama verde e pássaros exóticos que estavam cantando entre as árvores. Again, the Lord was just reassuring me, I am in charge. E novamente o Senhor me assegurou, eu estou no I controle, am seated on the throne. eu estou sentado no trono. And I agree with the Lord. Yes, Lord, you are. E eu concordei com o Senhor, sim, Senhor, tu estás. So Friday night, I went to the last meeting. Então, na sexta noite, eu fui à última reunião. And as usual, sat down in my seat. E, como de costume, sentei ali na minha cadeira. Monica sat on my right. A Mônica se sentou à minha direita. And Sister Janetti sat on my left to translate. E a irmã Janete se sentou à minha esquerda para traduzir. So after the first session, there was a break. Então, depois da primeira sessão, houve um intervalo. And people all around in the meeting hall were just chit-chatting. E as pessoas, todo mundo ao redor ali naquele auditório, estavam conversando. And I was just so drawn by the Lord's presence. E eu estava tão atraído pela presença do Senhor. I just began to just sing to the Lord, E eu comecei a cantar ao Senhor, very quietly. muito quietinho. I just offered my heart to the Lord. Eu ofereci o meu coração ao Senhor. I worshiped the Lord. Eu adorei ao Senhor. He was just right in front of me. Ele estava ali na minha frente. It was such a wonderful experience. Foi uma experiência tão maravilhosa. And Monica just sat there, probably watching. E a Mônica estava sentada ali, provavelmente presenciando. So then the second session began, and then the night was ended. Então, a segunda sessão começou e a noite terminou. And the conference ended. I went back to the hotel, A conferência terminou e voltei para o hotel, feeling completely satisfied. me sentindo totalmente satisfeito. Grateful for the richness of the Word of God in Zechariah. Grato pelas riquezas da palavra de Deus no livro de Zacarias. And so I went into my hotel room, Então, eu fui lá para o meu quarto de hotel and I noticed there was an email in my laptop, my tablet, e eu notei ali no meu tablet que tinha um e-mail and it was from Monica. e era da Mônica. So I said, Lord, okay, click. Então, eu falei, bem, Senhor, cliquei. I had already given up everything to the Lord, gave the whole thing to the Lord. Eu já tinha dado tudo para o Senhor. But I just wanted to see what she had to say. E eu queria ver o que ela ia dizer. So she said in the email, she said in her email, Ela disse lá no e-mail dela. she said, normally at the end of the conference, I would catch the first flight back home on Saturday morning. Ela disse, normalmente, depois da conferência, eu pego o primeiro voo de volta para ir para casa. But this Saturday, my flight home was in the afternoon. Mas dessa vez, o meu voo de volta é à tarde. I have some time in the morning. Eu tenho algum tempo de manhã. Would you like to come to the conference site and have some fellowship? Você gostaria de vir para o local da conferência e ter uma comunhão? So I began to wonder, Eu comecei a pensar, Lord, what are you trying to do? Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? I had buried the whole thing. Eu enterrei a coisa toda. I had died to it. Eu morri para isso.
And so I said, okay. I wrote her back. Então eu falei, tá bem. Eu Yes, escrevi de I volta para would ela. like to come. Sim, eu gostaria de ir. And so she arranged a taxi to pick me up Então Saturday morning ela arranjou um táxi para ir lá me buscar na manhã de sábado. and went back to the conference site. E eu fui lá de volta para o local da conferência. There were just a few brothers and sisters around, E ainda havia alguns poucos irmãos e irmãs por waiting for ali, their transportation or waiting for their rides. esperando o transporte deles ou a carona. So she took me outside to a garden in the back. E então ela me levou pelo lado de fora para um jardim lá no fundo. And we sat down on a concrete bench. E nós nos sentamos num banco de concreto. And we both just began to sing praises to the Lord. E nós dois então começamos a cantar louvores ao Senhor. We were not looking at each other or even thinking about each other. Nós não estávamos um olhando para o outro ou pensando um no outro. Our whole attention, our whole thought, our whole emotion was directed at the Lord. Toda a nossa atenção, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções estavam direcionadas para o Senhor. We were full of gratefulness to the Lord Estávamos cheios de gratidão ao Senhor for this conference. por essa conferência. So song after song poured out of our heart. Então, cântico após cântico vinha ao nosso We were coração. singing to the Lord, both of us. Estávamos cantando ao Senhor, nós dois. And we were opening our notebook and finding hymns, finding songs to sing. Então, nós estávamos abrindo ali o tablet e encontrando cânticos para cantarmos juntos. And time just went by. E o tempo passou. We were fully immersed in the Lord's presence. Estávamos totalmente imersos na presença do Senhor. And then the next thing we know, it was almost 12 o'clock. E quando nós nos demos conta, já era quase meio-dia. We had spent maybe a couple of hours in the Lord's presence, worshiping Him. Nós passamos talvez um par de horas na presença do Senhor, adorando a Ele. So Monica turned to me and said, "It's lunchtime. The cafeteria is still open today for the few people left behind." Então a Mônica falou, já está na hora do almoço e o restaurante ainda está aberto para os poucos que ficaram após a conferência. Would you like to come and have lunch? Você gostaria de vir e almoçar aqui? And I said, okay. Eu disse, está bem. So we had lunch. Afterwards, we came out and sat in the small lobby. Então nós almoçamos e depois nós sentamos ali na pequena área da recepção. And out of the blue, she asked me a question. E do nada ela me fez uma pergunta. She said, Brother Oliver, would you like to continue this relationship with me? Irmão Oliver, você gostaria de continuar este relacionamento comigo? I almost fell down. Eu quase caí no chão. She asked me to continue the relationship, Ela está me perguntando sobre continuar o relacionamento. the one that I thought had died. Aquele que eu pensei que havia morrido. I'd given it up all to the Lord. Eu dei tudo para o Senhor. And I said, of course. Eu disse, é claro. So that ended the whole weekend. I came back to the States. E isso terminou aquele fim de semana. Eu voltei para os Estados And we Unidos. continued email conversation back and forth. E nós continuamos conversando por e-mail, para cá e para lá. And some months later, she E, had an opportunity to come to Houston on company's business again. e um mês depois, ela teve a oportunidade de ir a Houston novamente a trabalho. So after her business, I took her to NASA. Então, depois do trabalho dela, eu a levei lá para o Centro Espacial da NASA. There is a space center that is very famous in Houston. Tem um centro espacial que é muito famoso lá em Houston. It's a control center for the NASA, for all the satellites and the É space flights. o centro de controle da NASA para todos os satélites no espaço. So we went there, spent a whole day looking, visiting, Nós fomos lá, passamos o dia todo olhando, visitando. and at the very end, the last program, we went to a 3D movie. E bem no finalzinho, o último programa do dia, nós fomos assistir um filme 3D. It shows some of the past satellite space flight programs. Que falava sobre vários, o programa espacial da NASA. Both the successes and also some of the failures.
tanto os sucessos como algumas das falhas que aconteceram ao longo da história. And at the very end of the whole movie, E bem lá no final do filme, the whole screen just filled up with a rainbow. a tela inteira estava cheia com um arco-íris. And in the middle, a space shuttle began to arise and to shoot up into the sky. E no meio, aquela espaçonave que estava sendo lançada e indo para o céu. And that was the very last scene of the whole movie. E essa foi a última cena daquele filme. So afterwards, I took her home, E depois disso, então, eu levei ela de volta para o hotel. and we had spent a whole day there. E nós tínhamos passado todo o dia ali. So as I was driving home, I turned and asked her, E quando eu estava dirigindo, então, de volta, eu me virei e perguntei para ela. "Well, what do you think?" Bem, então, você tem algo a me dizer? She said, "Yes." Ela disse, sim. "Yes?" Sim? She said, "Yes." Ela disse, sim. "You agree to marry me?" Você concorda em casar comigo? "Yes." Sim. I almost jumped out of the car. Eu estava querendo pular para fora do carro. So I asked her, "What happened? Eu perguntei, o que aconteceu? How did the Lord speak to you?" Como que o Senhor falou com você? She said, "The whole time, Ela disse, por todo o tempo, the last several months, por esses meses, she was dealing with the Lord about the relationship, ela estava tratando com o Senhor sobre esse relacionamento. asking the Lord if the Lord would want her to marry, Perguntando ao Senhor se é que o Senhor queria que ela se and casasse. if I was the right person. E se eu seria a pessoa correta. And she received no answer. E ela não recebia resposta. So she asked the Lord for a sign. Então ela pediu ao Senhor que confirmasse como um sinal. She said, "Lord, if you would permit this relationship to go on, and that I would marry this man, give me a sign." Ela disse, Senhor, se o Senhor quer permitir que esse relacionamento continue, o Senhor quer que eu me case com esse homem, me dê esse sinal. And she told me that she asked the Lord for a rainbow as a sign. E ela disse que ela tinha pedido ao Senhor por um arco-íris como sinal. I didn't know any of these things. Eu não sabia nada disso. She kept it between her and the Lord. Ela manteve isso entre ela e o Senhor. So on the day that we went to NASA, Então, no dia que nós fomos lá para a NASA, it was a clear day. era um dia bem claro, ensolarado. Just a few fluffy clouds here and there. Algumas poucas nuvens fofinhas aqui e ali. No rain at all. Nenhuma chuva, No chance for rainbow. nenhuma chance de arco-íris. But the Lord showed her the rainbow in the movie. Mas o Senhor mostrou para ela o arco-íris no filme. And she heard it from the Lord. E ela recebeu do Senhor. So that's how the Lord brought us together. E foi assim que o Senhor nos uniu. And what I learned from this whole episode, E o que eu aprendi de todo esse episódio if we would turn our attention to the Lord, é que se nós voltarmos a nossa atenção para o Senhor, give our complete devotion to the Lord, dar a nossa completa devoção ao Senhor, and not be distracted by looking at each other, e não ficar distraídos olhando um para o outro, trying to find ways to raise the expectation. tentando encontrar formas de elevar a expectativa. And we did just that, both of us. E nós fizemos isso, nós dois. She directed her attention completely to the Lord, Ela voltou a sua atenção completamente para and o Senhor. I turned my attention completely to the Lord. E eu voltei a minha atenção completamente para o Senhor. And this is very real, very, very real. E isso foi muito verdadeiro, muito verdadeiro. Our entire devotion is to the Lord. A nossa inteira devoção é ao Senhor. And the Lord began to bring us together as we were both looking at Him. E à medida que quando nós estávamos olhando para o Senhor começou a nos trazer juntos. So this is a lesson that we learned.
Essa é a lição que nós aprendemos. And I hope this lesson would impress some of the young people. E eu espero que essa seja uma lição que impressione alguns de vocês jovens. Direct your attention to the Lord. Direcione a sua atenção para o Senhor. As the verse in the psalmist says, Como aquela virgem lá dos Salmos diz, delight yourself in the Lord, a virgem em Cantares, deleita-te no Senhor. and He will give you the desires of your heart. O Salmo diz, deleita-te no Senhor e Ele dará os desejos do teu coração. That was absolutely true in our case. Isso foi absolutamente verdadeiro no nosso caso. We both delighted ourselves in the Lord, Nós dois nos deleitamos no Senhor and He gave us the delight of our heart. e Ele nos deu o desejo do nosso coração. Thank you. Obrigada. Lord, we do thank you for this opportunity to share with our dear brothers and sisters. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de We thank you for compartilhar the- com nossos queridos irmãos e irmãs. Thank you for the journey that you led us through. Obrigada pela jornada pelo qual o Senhor nos levou. And we thank you for the brothers and sisters in Brazil, E te agradecemos pelos irmãos e irmãs no Brasil, how they all loved you. como todos eles amam o Senhor. And we go home full of thanksgiving, full of gratefulness. Nós voltamos para casa cheios de ação de graça, cheios de gratidão. Thank you for your work in Brazil. Obrigada pela tua obra no Brasil. Thank you for so many dear brothers and sisters who love you. Muito obrigada por tantos queridos irmãos e irmãs que te amam. We pray for each and every one and each and every family, Oramos por cada um deles e por cada família. that you continue to lead us going forward. Que o Senhor continue nos liderando para irmos adiante. And that we are not alone, we are all together in this Nós- journey. Nós não estamos sozinhos, nós estamos todos juntos nessa jornada. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém.